Hoje vamos falar sobre as tensões entre Estados Unidos e Venezuela e o Brasil, certo? De um lado, Donald Trump envia navios de guerra, tropas e caças ao Caribe. De outro lado, Nicolás Maduro convoca milhões de milicianos e acusa Washington de tentar roubar o petróleo venezuelano, certo? Enquanto isso, o Brasil, certo, está em estado de alerta, fortalece suas fronteiras, claro, e coloca as tropas das Forças Armadas em estado de alerta, certo? A escalada entre Estados Unidos e Venezuela realmente está completamente assim, ó, quase que um estopim. Logo, logo a gente vai ver, né, o que está acontecendo, mas vou falar a você, né, a real, o que está por agora, né? Os Estados Unidos reforçam sua presença militar no Caribe, são 3 destroyers, certo? Com mísseis guiados, submarinos nucleares, aviões de combate, cerca de 4.000 fuzileiros navais, posicionado a poucos quilômetros do mar territorial da Venezuela. A justificativa oficial de Donald Trump é o combate ao narcotráfico e a desarticulação do chamado cartel de Los Soles, certo? Mas, para analistas internacionais, há outra motivação escondida: o petróleo venezuelano. Eu digo isso porque ele está nessa sanha, né? Que quer tomar as terras, né, sul-americanas, né? Porque lá pro lado dele lá não tá achando nada, né? Lá no norte-americano não tá achando nada, né? Então, porque, velho, o seguinte é isso, né? Os Estados Unidos sempre teve essa, né, vontade de fazer guerras, certo? Destruiu lá o Oriente Médio quase que todo, atrás de petróleo, né, para poder alimentar o seu poderio bélico, né, principalmente os porta-aviões, certo? Então, isso aí é prático e é fácil de entender, certo? Então, fica nessa onda aí de querer invadir a Venezuela, só que ele tá tentando, acho que tá subestimando a Venezuela, ou então tem outra coisa por trás aí para poder invadir até o Brasil, certo? Porque, como todos sabemos, a Venezuela tem uma gama, né, de corruptos, certo? E qualquer dinheiro que dê esse povo lá, ele vai abrir alas para poder, os Estados Unidos invadir o Brasil. Entendeu? Mais ou menos. E é isso que eu acho, pelas minhas análises, né? De vendo aqui essa onda aqui que é as terras raras do Brasil, certo? Aí inventa essa situação aí e bota a cabeça do presidente da Venezuela a prêmio, 50 milhões de dólares pela cabeça do cara. Então, isso aí, pra mim, eu não tô comendo nada, sacou, velho? Simples assim. Vamos que vamos, porque aqui a notícia não para. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta e controlar esses recursos estratégicos significa poder geopolítico e econômico em escala global, certo? Como aqui, né? O petróleo como objetivo central. Assim, os Estados Unidos, com certeza, está indo, né, para querer abocanhar as reservas da Venezuela, né? A narrativa de guerra às drogas, né, serve como fachada, mesmo porque tem uma fronteira lá chamada México, né? Tem um cartel mexicano. Por que ele não vai para lá bater de frente com o cartel mexicano? Aí tem que botar destroyer nas águas e tal, para poder amedrontar lá o Nicolás Maduro. Só que ele tá se enganando, porque o pessoal da Venezuela vai lutar com unhas e dentes, e já tô sabendo disso aqui,
certo? Que lá o civil ganha sua metralhadora, tem seu treino, né, de guerrilha, certo? Tanto que lá é chamado de milícia, não é nem o exército ou a guarda venezuelana, não, lá é milícia mesmo, sacou? Que nem lá na Ucrânia, né? E fica esse cara aí querendo bater de frente com o venezuelano, entendeu? Que conhece a mata como ninguém, né? Aí os Estados Unidos vem de lá pra cá, já tomou o ferro dele uma certa vez, e que tentou lá, né, invadir lá o Vietnã, tomou seu ferro, porque os vietnamitas não deram mole, né? Pegaram os caras de surpresa, quando vê já foi, pai. Os caras se entranhavam no mato, caia para dentro dos túneis subterrâneos, entendeu? E os Estados Unidos lá comendo banana, os caras ouviam tudo que eles estavam falando, os caras tudo lá embaixo ouvindo tudo que estavam falando, né? E agora quer invadir a Venezuela. Só que ele está subestimando os venezuelanos, entendeu? Existe um ditado na arte da guerra que é: nunca subestime o seu oponente, nunca desafie, né? Ou melhor dizendo, subestime o seu adversário, certo? Simples assim. Você tá pensando que ele tá ali, tudo pacato, né? Não tá lhe dizendo nada, aí você vai lá querer invadir o território do cara. Aí o cara vai lá dar 10-0 no fuzileiro que tá lá, né? Com seus filhos esperando para chegar em casa e daqui a pouco não chegar. Olha só o que esse Donald Trump tá procurando. Beleza? Mas vamos aqui porque a notícia não para, né? Então, na prática, o governo norte-americano já deixou claro em declarações anteriores, né? Os Estados Unidos não aceitariam que a Venezuela continue controlando sozinha, né, seus vastos recursos energéticos. Imagine, velho, o cara tá lá em outro país, vir para o lado de cá da América do Sul, que ele odeia, tanto que ele tá lá, né, deportando meio mundo de latino, né, e agora quer lá tomar na tora, na marra, o petróleo dos outros. Opa, e que viagem desse cara, velho. Entendeu? Aí Donald Trump, em discursos passados, chegou a afirmar que o petróleo venezuelano deveria estar nas mãos de empresas norte-americanas, né? Ou seja, a verdadeira motivação por trás da pressão militar pode ser o controle direto sobre a produção e exportação de petróleo da Venezuela, certo? Esse movimento lembra, né, os outros episódios da história, né? Vamos dizer assim, né? Como a guerra do Iraque em 2003, quando os Estados Unidos justificaram a invasão falando em armas de destruição em massa, né? Mas na prática buscavam garantir acesso privilegiado ao petróleo iraquiano, tanto que não tinha arma de destruição em massa nenhuma, né? Mas o que para que serve as Nações Unidas? Porque isso aí foi um crime de guerra, foi uma barbaridade. Muitas famílias foram assassinadas, certo? Muita criança perdeu a perna, perdeu o braço, perdeu seus pais, como também os pais perderam seus filhos e ficaram também mutilados. Na verdade, porque guerra só serve para isso aí, né? Matar, destruir e mutilar. Na verdade, se você está gostando desse conteúdo, por favor, deixe seu like, comente, compartilhe, porque isso é muito importante para nós YouTubers, certo? Porque você deixando o seu like, isso aí fortalece o nosso trabalho e assim o YouTube vai entender que essa informação é relevante e vai passar para outros usuários, né, da plataforma. Beleza? Mas vamos que vamos, porque aqui a notícia não para, né? Quem não me conhece vai passar a conhecer agora, porque meu nome é Marcelo Maquituf, do canal The News Top, a notícia no topo. Vamos que vamos, porque aqui, né, a notícia não para e é muita informação.
né? E agora, né, deram uma recompensa, né, de 50 milhões de dólares para poder capturar o Nicolás Maduro, né, o presidente atual da Venezuela. E aí eu comparo até com o Osama Bin Laden, né? Porque o Osama Bin Laden, né, foram 10 anos para capturar esse cidadão, né? Lá, foi lá no Paquistão, né? Que ele era do Al-Qaeda, né? E foi acusado, né, de, como é que diz assim, enviar, né, os seus militantes, né, que sequestraram o avião, derrubaram as torres gêmeas, né, com aqueles impactos, né, do avião contra as torres e tal. Realmente ali foi uma barbaridade, né, no dia 11 de setembro, né, todo mundo sempre lembra dessa data. Beleza? E ele foi, a recompensa para capturar ele foi de 30 milhões de dólares. Entendeu? Então, vamos dizer que é quase o dobro, né, da recompensa. Entendeu? Porque para Nicolás Maduro, os Estados Unidos estão dizendo que paga 50 milhões de reais que der o cara, né? Por informações que levem à captura ou condenação de Nicolás Maduro, né? Esse tipo de ação de já foi usado lá no passado, né? Como falei aqui para pegar Osama Bin Laden, né? Na época, o Bin Laden foi colocado como inimigo número um dos Estados Unidos e acabou morto em 2011 no Paquistão. Meu irmão, foi um pega pra capar pra pegar esse cara, meu irmão. Eu acredito até que ele não morreu, não, viu? O cara que. A mente brilhante do cara, né? Em termos de guerra e tal. Ludibriar os Estados Unidos por 10 anos. Eu acredito que ele já está sendo estudado na NASA, meu irmão. Porque o cara, meu irmão, dá valor é pingo d'água. Mas vamos que vamos, porque aqui a notícia não para. Vamos aqui, ó. Agora Maduro é comparado a Bin Laden, classificado como apenas como ditador, mas como terrorista internacional. Né? O objetivo é simples, justificar uma futura intervenção militar na Venezuela e legitimar, né, vamos dizer assim, perante opinião pública global, qualquer ação contra ele e tal, entendeu? Uma perturbação, né, velho? Que viagem, só para poder se apoderar da riqueza de outro país, melhor dizendo, da riqueza dos outros. É gozar com o pau dos outros mesmo, rapaz, na moral, você é doido, né? Vamos aqui, né, o discurso de Maduro, né? Diante da pressão, Maduro reagiu, né? Ele chamou as acusações dos Estados Unidos de absurda e disse que o Washington usa o pretexto de narcotráfico para, na verdade, tentar controlar o petróleo venezuelano. Certo? Em pronunciamento oficiais, Maduro afirma que a Venezuela não será colônia e que resistirá a qualquer tentativa de invasão. Ele convocou 4 milhões e meio de milicianos para se somarem às forças armadas. Ele fez a convocação imediatamente assim que ele ficou sabendo, né, dessa incursão, né, das forças armadas americanas, né, com navio destroyers e tal, né, para tá lá navegando no Caribe para chegar lá na costa da Venezuela, meu irmão. Entendeu? Mas para Maduro, o que está em jogo não é apenas uma permanência no poder, mas a defesa da maior riqueza nacional, né? O petróleo, meu irmão. Então, é isso aí que você tá ouvindo. O cara não vai dar para trás, não. O cara vai cair para dentro, né? Porque o cara também já foi soldado, né? E ele é chavismo, né? Daquele jeitão. Olha, velho, isso aí. Olha, velho, tomara que isso aí não tenha, né? Uma guerra física, né? Isso eu fico só nessa falácia, né? Porque também temos que lembrar que existem famílias, existe
pessoas, né? Existem seres humanos, então, que não tem nada a ver com essa parafernália aí, né? Porque isso aí, meu irmão, só vai causar caos, beleza? Então, temos que ficar sempre atento a isso, beleza? Aqui, né? Patriotas e a retórica da resistência. O chavismo tenta mobilizar sua base com um discurso patriótico. Jovens marchando, bandeiras sendo balançadas, músicas militares e frases inflamadas sobre soberania. Esse movimento tem dois efeitos: manter o apoio inteiro ao regime, mesmo em meio de uma crise humanitária, certo? Mostrar ao mundo que a Venezuela estaria disposta a lutar pelo seu petróleo até o fim, certo? Maduro insiste que a verdadeira guerra é econômica, impedir que os Estados Unidos se apropriem dos recursos naturais venezuelanos, certo? E o Brasil e a defesa da Amazônia, como é que tá? Vou lhe dizer agora. No meio desse confronto, o Brasil reforça sua posição estratégica e a Operação Atlas mobiliza mais de 8.600 militares, blindados, aeronaves e sistemas de vigilância na fronteira com a Venezuela. O Brasil não quer ser parte da ofensiva, mas também não permitirá que tropas cruzem o território nacional. Além disso, Forças Armadas contam com cerca de 30 mil soldados especializados em guerra na selva. Considerados referência mundial, o governo brasileiro sabe que, se o conflito escalar, militares de refugiados podem atravessar a fronteira. E qualquer instabilidade na Venezuela pode ter reflexo direto na Amazônia. Vou deixar aqui bem claro. Refugiado sempre vai ocorrer, certo? Mas a questão é quem está por trás. Porque às vezes aquele refugiado pode ser um agente da CIA, pode ser um soldado infiltrado, né? Mas porque lá no lado dos Estados Unidos existe vários latinos que pode, né, ludibriar, né, as nossas listas. Então tem que ficar atento a isso, entendeu? Porque lá do outro lado pode só ter vários latinos lá, né? Todos soldados americanos, entendeu? Mais ou menos isso. Então o Brasil tem que se ater a isso, porque a arte da guerra é enganar, isso é prática, isso é fato, entendeu? Simples assim. Se um general agora do brasileiro esteja me assistindo nesse exato momento, preste atenção a isso, entendeu? Primeira coisa que você tem que pegar é botar todo mundo em fila indiana. Qualquer pessoa que vem de lá para cá, porque você tem que olhar essa digital. Entendeu? Simples assim. Porque eles gostam de ludibriar. E eles gostam de enganar. Então o brasileiro tem que estar ligado nisso aí. Entendeu? Pronto, vamos que vamos, porque aqui a notícia não para. Certo? Maduros versus Bin Laden, né? Vamos dizer assim, a comparação explosiva, né? A comparação feita por Washington não é casual. Colocar Maduro ao lado de uma figura como Bin Laden é uma forma de desmoralizá-lo no cenário internacional, né? Assim como Bin Laden foi caçado até o fim, Trump quer transformar Maduro no inimigo público número um das Américas, mas enquanto Bin Laden não liderava um estado, Maduro ainda comanda o maior território rico em petróleo, né, da região daqui da América do Sul.
certo? Por isso, o risco de uma guerra aberta é muito maior, não é verdade? Então, os cenários possíveis e os alertas que eu vou te passar aqui é muito simples. Três cenários, né, principais estão no radar. Invasão militar direta. Os Estados Unidos tentam derrubar Maduro para forçar, né, e tomar o controle das reservas de petróleo. Pressão diplomática máxima, né? O cerco militar serve apenas para forçar, né, negociações e abertura econômica também, né? Como também serve também para poder agredir, porque o que o Trump está fazendo é agressão, né, e pressão psicológica, por enquanto. Agora vamos aqui ao terceiro. Um colapso interno. Diante da pressão, parte das Forças Armadas pode se voltar contra Maduro, né? Enquanto isso, o Brasil, a Colômbia e a Guiana mantêm suas tropas em estado de alerta, certo? E a comunidade internacional observa com preocupação o risco de uma nova guerra motivada pelo petróleo, certo? Por isso que eu vejo, né, já o Luiz Inácio Lula da Silva, ele prefere mil vezes fazer energia limpa, né? Simples assim, com energia solar, por exemplo, energia eólica, entendeu? Se isso aí evoluir, né, em termos terrestres, pode evoluir também, né, para a parte fluvial, né? Ao invés do navio receber essas cargas, né, de petróleo para poder usar como combustível, né? Realmente contamina o ambiente, pode utilizar, né? No caso a evolução, pode utilizar para energia, né, dos navios e tal, energia limpa, né? Porque isso aí é importante, se você pensar em uma energia sustentável, né, que não agride o meio ambiente, né, que não suja o meio ambiente, isso é muito importante. Se a gente pensar assim, meu irmão, às vezes até os terremotos, os tsunamis, né, os vulcões parem, né, de acordar, na verdade, e a Terra volte a brilhar, né, mais uma vez. Na verdade, se essa pessoa pensar em vencer, né, dessa forma, com energia, né, limpa, né, com energia sustentável, porque, meu irmão, é difícil. Porque você vê aí, né? Se a gente tem internet, como a gente está aqui, na internet todo, o tempo todo, graças à energia solar, sabia? Porque tem os satélites usam placas, né, solares para poder receber energia limpa do sol, para poder mandar, né, os sinais e as frequências para poder a gente utilizar a internet em todo o globo terrestre. Você sabia disso? Então pronto, fique sabendo agora. Não vem do nada, entendeu? A web funciona por causa da energia solar. Só para te dar uma ideia. Se fosse isso aí adaptado na Terra, acho que não teria tanta guerra. Rimou? Copiou? Pronto. E vamos que vamos, porque aqui a notícia não para, né? O controle de suas maiores reservas de petróleo, né? É difícil, né? Você ter ali o seu controle. Aí chega o país estrangeiro que quer tomar na tora, na marra, né? O que você acha sobre isso? Aí eu vou fazer a pergunta de novo. Controle suas maiores reservas. Enquanto isso, o Brasil, a Colômbia e a Guiana mantêm suas tropas em estado de alerta e a comunidade internacional observa com preocupação o risco de uma nova guerra motivada pelo petróleo, certo? Então, é muito simples, né? Se a gente pensar em, deixa eu ver assim, energia limpa, né? Vamos dizer assim, tudo que funciona com energia suja, né, que é o petróleo, que polui o ambiente, o meio ambiente, você utilizar energia eólica ou energia solar, né, seria muito mais prático, na verdade,
Porque se você hoje está na internet e recebe essa frequência diária de, né, de sinais, né, isso aí vem, né, a gente é dependente da energia solar, porque a energia do Sol, né, energiza, né, os satélites que têm placas solares, certo? Em todo o globo terrestre fica em órbita, né? E manda esse sinal para a Terra. Então, por isso que a internet funciona, né? Olha aí, ó, com energia solar, né? Por que não fazer e adaptar aqui na Terra? Talvez não existisse guerras. Anotou? Pegou a visão? Pronto, mais ou menos isso aí. Né? O que é que você acha sobre isso? Né? Se você tivesse o controle, né, do petróleo, você ia deixar o vizinho tomar o seu petróleo? Não, não é verdade? Então a mesma coisa. Tá lá, o cara é presidente da Venezuela. Aí chega um outro presidente de outro país e vai dizer, não, vou tomar o seu petróleo. Olha pra aí que viagem. Isso é um crime, pô. Se ele invadir, né? Ninguém tá dizendo nada a ele, só tá esperando só ele, só o soldado dele inventar de desembarcar. Entendeu? Porque o que ele, a tática que ele tá fazendo, né? Querendo humilhar o povo venezuelano, essa onda de, porque a cabeça do seu presidente vale 50 milhões, se você me entregar ele, você vai receber 50 milhões. Você acha mesmo que ele vai pagar os 50 milhões? Não vai pagar não. Não vai pagar não. Tenho certeza. Olhe lá. Que até agora eu não sei o que foi que ele pagou. Que aqui ele pagou os 30 milhões para pegar a Bilada. Se todo mundo na casa morreu. Tá entendendo? Então, aí, velho. Se receber dinheiro de que trabalha dessa forma, não vá para essa não. Entendeu? Não se, né, vai dizer assim, não se atreva a se misturar com pessoas assim, porque você não vai dormir com a sua cabeça, né, leve no travesseiro. Só para te dar uma ideia, entendeu? Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Então, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do que eu falei para você aqui hoje, né? Desse, desse, desse leque de informações, certo? Eu preciso muito que você entenda o seguinte: eu sou YouTube e preciso que você dê seu like, porque é muito importante para o meu canal. E assim, né, eu vou ficar muito feliz e ficar mais motivado ainda de trazer essa informação para você, certo? Porque você dando like, o YouTube entende que essa informação que eu passei para você é relevante, entendeu? É relevante, entendeu? Então, vamos que vamos e até a próxima, galera, beleza? Forte abraço.